Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos concentrar nesse momento, fechando os nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai Maior por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, contemplando o nome de Jesus, tentando estabelecer a nossa energia, contemplando o amor de Cristo em nossas vidas. Que estejamos guardados sempre em teu coração, que possamos buscar sermos melhores, sermos mais aptos, que nos libertemos de mágoas, possamos estar bem, principalmente conosco mesmo. Vamos apresentar o dia de hoje, vibrando aqui também positivamente para o preletor que fará o evangelho de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Pessoal, bom dia, gente. Acabando o livro, né? O último capítulo, quem estava acompanhando aqui, né? Hoje é o desfecho do livro. Como será que acabou o primeiro ano de André Luiz dentro do nosso lar, né? No trabalho que ele fez nas câmaras de recuperação, né? Então, a Marlene vai dizendo aqui, né? Vamos lá. Né? Todo aquele tempo que André Luiz foi socorrido, né? E todo aquele ano que ele passou trabalhando, ele ficava o tempo todo pensando na esposa. Como será que está Zélia? Como ficaram meus filhos? Ele ainda se sentia marido da Zélia. Zélia ainda era, nas palavras dele, minha mulher. Eu ainda sou o marido dela. Então, apesar dele ter ficado 8 anos no umbral, né, já estava um ano inteiro trabalhando ali, há quase 2, na verdade, porque ele tinha ficado em tratamento e depois ele começou a trabalhar, né? Ainda assim, ela fala, ao longo da história, a gente vê que o personagem principal, André Luiz, só tinha uma ideia fixa: rever o lar do Rio de Janeiro, a sua esposa Zélia e os seus filhos. Ele sofria quando tocava no assunto com a mãe dele, com Clarencio. E aí, eu preciso saber como é que está minha família lá na terra. E eles desconversavam e não falavam nada. E isso é muito comum. As pessoas perdem alguém, fica desesperado querendo saber como que está do lado de lá. E o que está acontecendo? Às vezes faz 2 meses, 3 meses, só tem alguma notícia? Dá para saber como está? E a pessoa está em tratamento, ela tem que ir se desligando aos poucos das coisas aqui da Terra, né? Então, até que um dia, vocês estão acompanhando a história, sabem, né? Que a dona Laura vai reencarnar. Aí Clarencio veio para ele e falou assim: André, eu vou acompanhar a Laura a uma viagem à Terra, que ela vai entrar em contato com a família que vai recebê-la, né? Você quer ir junto? Nossa, André quase pula de alegria, né? Vou poder ir? Ele falou, então, vamos ficar 5 dias. Você vai ter 5 dias para rever sua família, né? Matar sua saudade. Nossa, ele ficou numa euforia incrível, né? Gente, eu vou conseguir, né? E aí ele fala, qualquer coisa estaremos por lá para te ajudar. E eu vou todo dia te visitar, né? Então, aí ele vai, né? Então, essa possibilidade deixou o André Luiz assim, ele fala, né? Mas, Lísia, por que a gente não pode toda hora, né? Porque
Porque na época da guerra, vocês viram naquele capítulo, né, que veio comunicação da terra, ou seja, os médiuns, aqui quando a gente está em perigo, por exemplo agora, né, quantos de nós não estamos pedindo para o alto socorro com essa guerra de Israel com a Palestina, né, que está tão perigosa, né, estão querendo tanto, né, míssil, bomba, essas coisas, e a Rússia com a Ucrânia. Então, o médium é aquele que entra em sintonia com o lado de lá e tem essa comunicação, e os espíritos auxiliam. Você vê, Divaldo tem falado muito, né, sobre a situação, ele capta, Joana de Ângeles fala com ele, como que o astral está coordenando a nossa vida aqui, como eles estão administrando as nossas fraquezas, as nossas agressividades, né? Não está nada solto, gente. Tem a coordenação do alto, é suprema, né? Deus está no comando, né? Através deles, né? E aí Lísias fala para ele, né? O conhecimento, André, exige preparo contra o apego excessivo. Somente o amor espiritual permite esse intercâmbio sadio. Então não é todo mundo que entra em contato, porque tem que ter discernimento. Para você entender os conflitos, você precisa estar ciente dos planos, de entender a vida, os mecanismos da vida como algo sempre, como diz Paulo de Tarso, para o teu bem. Qualquer conflito vai tirar a gente da zona de conforto e vai nos levar para um caminho melhor. Então, por isso que muita gente fala, eu queria sonhar, mas se você sonhar com o teu marido falecido, o que você vai falar para ele? Vai deixar ele mais angustiado, né? A minha cunhada, por exemplo, ela fez um altarzinho, né, e rezava para o marido, né? Você me deixou, olha o que você fez, eu estou aqui sozinha. E ele apareceu em sonho para outra irmã, né, a Lilian, e no sonho ele falou para ela, fala para tua irmã que eu não quis morrer, eu tive um ataque cardíaco, eu não deixei ela, eu simplesmente morri, estou aqui, não estou morto, eu não posso fazer mais nada, fala para ela parar. Gente, olha a situação, entende? Quando ela contou, a outra falou, você fica ouvindo através da porta o que eu falo? Ainda teve mais uma briga, né? Quer dizer, veja, aí olha a frase, o conhecimento exige preparo contra o apego excessivo e somente o amor espiritual permite um intercâmbio sadio. Mas você, André, agora você vai ter a oportunidade de ir, né? Então, aí o capítulo aqui já tem um subitem, né? De volta a casa. Qual uma criança que se deixa conduzir, André chegou ao Rio de Janeiro, Clarencio, que levou ele, né? Embriagado de alegria, ele contemplava a paisagem, contemplava a casa. Mas ele olhou, a casa está diferente, as plantas já não eram as mesmas, a cor da parede está diferente, né? Então, ele vê, né? O coração dele estava agitado. Ele estava assim, né? À medida que ele se aproximava, isso é frase do livro, né? Do grande portão de entrada, né? As azaleias, as rosas ainda estavam ali, mas o resto, né? Ele olhou o interior e alguma coisa lhe oprimiu o coração. Lá não estava mais os móveis de jacarandá, o retrato dele com a mulher e os filhos. O que teria acontecido? Ele começou a cambalear de emoção. Ao dirigir-se para a sala de jantar, ele encontrou a filha adulta e ela era do meio, porque ele tinha uma menor, ela era mais velha, o filho do meio e a mais velha, né? Ele encontrou essa filha, né, já adulta, né? E no mesmo instante ele viu Zélia, a mulher que saía do quarto na companhia de um médico. E o médico falava para ela, né? A situação dele, do Ernesto, é grave. É uma pneumonia muito profunda, ele pode ter problemas. E ele pensava, quem é esse médico? Quem é Ernesto? O que está acontecendo na minha casa, com a minha família, né? Aí, quando ele vê a Zélia se aproximar dele, ele quase gritou sua alegria.
E tangido de imensa saudade, ele se abraçou à companheira, mas a Zélia não lhe correspondia a esses gestos de carinho. Muito atento, ela só ouvia a recomendação do médico. Mas o que esse médico está falando de quem? Então, aí ele fala, né? Quem seria esse Ernesto? Nesse instante ele ouviu Zélia suplicar para o médico: doutor, por favor, salve-o, eu não aguentaria uma outra viuvez. Aí ele pirou de vez. Viuvez? Ela casou? O que ela está falando? Um raio, olha só a frase, um raio não o fulminaria com tanta violência quanto essa frase do médico dela: não me deixe ficar viúva de novo. Ela casou. Entende aquilo como a minha mulher está casada com outro, né? Que outro homem se apossara do meu lar, a esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Aturdida, ele saiu correndo ao seu antigo quarto e lá no leito estava um homem de idade madura, melindroso, num estado de saúde debilitante. Tinha ao seu redor 3 figuras negras, os obsessores, né, interessados em lhe agravar os padecimentos. O primeiro ímpeto de André era de odiar aquele intruso com todas as suas forças, mas ele já não era mais o mesmo homem. Aí ele começa a pensar: o Senhor me havia chamado aos ensinamentos de amor, de fraternidade e perdão. Todo este ano, aí ele começa a lembrar tudo que ele recebeu na colônia, todo o amparo, carinho. Lísias, a dona Laura, que recebeu ele na casa dela como um filho, né? Clarencio, que está lá há 240 anos ajudando todo mundo, ele começa: eu não tenho direito de odiar, eu não tenho direito. Ele entra num conflito que no filme vocês veem que ele, naquele conflito, ele já se imaginou de novo no umbral. Porque o umbral, o inferno é isso, é o conflito interno da gente. E as imagens feias que a gente vê são as projeções do nosso pensamento de raiva, de ódio, de mágoa, de apego. Então isso cria uma psicosfera horrível. Então ele, de novo, vocês viram no filme Nosso Lar, né, quem assistiu, ele se vê ali outra vez naquela angústia, né? Aí ele lembra de Narcisa, né? E ele começa a orar, a pedir, né? Então, mas nesse meio tempo, antes dele cair lá no umbral, ele vê a filha dele, estava esquecendo esse pedacinho que é bem importante. A filha dele fala: mamãe, eu não vim aqui só para saber da saúde do Ernesto. Eu vim porque eu estou com o coração tão apertado, uma saudade do papai. Porque o pai estava ali, o pai já estava se aproximando dela durante a noite, né? Então, ela falou: aí a mãe: pare com isso, seu pai está morto, você sabe que ele está morto. Aí a outra filha mais nova fala: mãe, é porque ela fica andando com esse negócio de espírito, fala com espírito, no espiritismo, ela acha que o papai está vivo. E ela fala: mamãe, papai está vivo. E começa a chorar. Aí André abraça ela, é aí que ele começa a pensar no amor, que ele não tinha direito, a filha o amava, a filha acreditava que ele estava vivo, mas a Zélia não, entende? A filha saudosa do pai caiu em prantos. Zélia repetia: André está morto, não havia razões para lamúrias e lágrimas pelo passado. Mas o pai, André, se aproximou da filha e estancou-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e de consolação. E ela registrou essa mensagem dele sob a forma de pensamento confortador. Quando a gente pensa em alguém e de repente, vocês nunca sentiram, né? Uma energia parece que te envolve, parece que vai assim, a gente vai amolecendo, a gente vai se entregando para aquela energia. Ai, meu Deus, tem razão, eu não posso pensar assim, eu não vou ficar assim. Vocês já passaram por isso? Eu não vou ficar assim, eu não vou sentir isso. Me ajuda. É aí que a gente pede, porque, oi Sheila, que alegria
gente vê. Então é aí que a gente pede, gente, porque a gente é falível, a gente é humano, a gente erra. Teve um espírito, o Dr. Frederick, no centro lá de Birigui, quando eu falei para ele, eu me sinto tão culpada, né, que de vez em quando eu fico tão sem paciência com as coisas. Ele me deu um abraço, você é humana, você não está do lado de cá, você está encarnada. Tenha paciência consigo mesmo, tenha o mesmo amor que você deve ter pelos outros, você tem que ter consigo, paciência, tolerância, mas perseverança no bem. Não deixe de lutar contra as coisas, mas não se julgue. Então, nesse momento, a filha foi se acalmando, não houve palavras, não precisa, gente, é a energia que vem e que mexe, move as nossas energias e nos faz acalmar, gente, respira fundo, ai meu Deus, me ajude, né? Aí tem uma oraçãozinha, que é o final da prece lá da aliança, que eles falam assim, Senhor, fortalecei-me e amparai-me, para que eu possa ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Fortalecei-me e amparai-me. É nesse momento que a gente vai pedir forças, né? Então André também estava assim, a filha estava aflita, ele também estava aflito, né? Tem mais quem fala aqui, né? Então, ao final da tarde, Clarencio veio ao seu encontro. E diante da situação, ele lembrou, porque aí André fala, né, que ele está muito angustiado, mudou tudo. Aí Clarencio fala para ele, né, lembre a máxima do Cristo, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lembre disso. E Clarencio parte lá, dele lá, né, ele tem que resolver sozinho as coisas, né. Então, André se põe no lugar de Zélia. Porque se eu tenho que amar ao próximo, né, como a mim mesmo, se fosse Zélia que morreu e eu ficasse vivo, eu não ia querer alguém? Eu não ia precisar de alguém ao meu lado? Eu não ia precisar que as pessoas me ajudassem a criar meus filhos e tudo mais? Então, por que eu tenho que ficar exigindo coisa que eu... Aí, outra máxima do Cristo, faça ao próximo o que você deseja que o próximo te faça. E o que eu gostaria que, no meu caso, a minha viúva fizesse por mim, né? Que me ajudasse e não me atrapalhasse com seus apegos, né? Afinal de contas, olha o pensamento de André. Por que eu deveria condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra? Eu teria, por acaso, suportado a prolongada solidão? E o pobre enfermo, o coitado do homem, não tem culpa, está doente. Como e por que eu vou odiar essa pessoa que nem me conhecia? Né? Porque o novo namorado dela não conhecia ele, era até português. Vocês viram no filme que o cara tinha um sotaque português, Fausto? Era lá da terrinha. Então, um cara super amoroso, porque o pessoal europeu é muito romântico, né? Português, italiano, né? Então, por que odiar aquele homem, né? Como eu posso odiá-lo? Não era ele também um irmão meu na casa do nosso Pai, que é o universo? E ele sentiu necessidade de lutar contra esse egoísmo feroz. Compreendera que chegara o tempo de mutação que o levaria a um novo patamar evolutivo e que seria o amor conjugal. Deveria ceder, então, lugar aos difíceis testemunhos do amor universal. Vocês lembram que nos capítulos anteriores, André foi visitar, Lísias leva ele para visitar um amigo e o cara tinha 2 mulheres. Vocês lembram desse capítulo? Né? Ele tinha 2, e ele fica assim, André, como? 2 esposas? O que é isso? Aí ele fala, André, eu fui viúvo e casei de novo, mas e qual das 2? Olha, só tem que escolher. Ele fala, aqui a gente vive fraternalmente os 3 juntos numa casa, porque do lado de lá você tem plena consciência, não todos, evidente, né? Mas um momento onde todos nós vamos ter plena consciência que a gente é irmão. E aqui é papel, é que nem personagem, né? O ator faz o personagem, vira mãe, vira pai, numa outra novela é filho, não é assim que acontece?
né? Numa outra novela, quando ele fica mais velho, em vez de ser a filha, vira mãe, né? E odeio, né? Porque agora já não sou mais a mocinha, virei mãe, né? Assim. Entende? Então, vai indo. Quer dizer, ele tinha que aprender esse amor universal, né? Então, minha filha, diz ele para ele mesmo, minha filha não era só uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim centenas de doentes, a minha família agora era centenas de doentes que estavam lá nas câmaras de retificação e estendia-se agora a toda a comunidade universal, porque ele trabalhava nas câmaras, né? Ele tinha tido 5 dias de licença, ele ia voltar para lá. Então ele pensa, minha família agora são esses que estão lá doentes que precisam de mim, porque essa família aqui da terra está por conta, né? A filha já estava casada, tinha um filho, a mulher estava casada com outro estava... Quer dizer, eu não tenho que me preocupar com os que ficaram na terra, eu tenho que me preocupar com estes que estão aqui do meu lado e precisam de mim, né? Então, com essa decepção em relação à família terrena, André Luiz abria-se finalmente para a linfa do verdadeiro amor. Toda luz que acendemos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então, o que ele semeou no coração da filha mais velha, que hoje compreende a espiritualidade, está ali. O que ele semeou também de carinho na outra, que toca piano, lembrando dele, vocês lembram essa cena no filme? Ela tem a foto dele, ela lembra, né? Fica, gente, o carinho, tudo que a gente semeia de bem e de ruim também, são sementes que vão dar frutos. O que Jesus diz, conhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. Então, não tem como mudar. Então, André se desliga, se acalma. Eu não posso mais fazer nada por essa família, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora é por eles, né? Então, ao término do 2º dia de visita no lar terreno, André já se sentia muito cansado. Interessante, né? Lá ele trabalhava, às vezes, dobrava o turno, ele ficava 50 horas trabalhando e não se sentia cansado. Por quê? Aí ele fala, o amor alimenta a alma, né? Aí a Laura disse para ele uma vez, toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Ele compreendia melhor agora. Nas decisões, ele deveria buscar os exemplos das grandes almas. Então, ele lembra que lá ele trabalhava com tanto amor e é o amor que alimenta a pessoa. Então, mesmo nós encarnados, quando estamos numa tarefa por inteiro de corpo e alma, passa-se horas e a pessoa não sente fome, nem sede, nem está preocupado com calor, nem nada, porque está tão envolvido no que está fazendo. Vocês já sentiram isso, né? Com filhos, com a tarefa de casa. Às vezes a gente está ali, né, o dia inteiro numa faxina, né? Mas você quer ver o resultado, você nem se preocupa. Depois é que vai perceber, nossa, eu tenho coluna, agora que eu percebi que está doendo, né? Às vezes a gente olha no espelho e fala, nossa, estou velha, agora que eu percebi que eu já tenho mais de 70, né? Entende? Mas na hora que você está fazendo, você não sente, porque está inteiro. Isso é em toda atividade, né? Quem trabalha fora faz quando gosta, e aí eles falam, é isso que alimenta. Então, do lado de lá, eles não têm a mesma alimentação que nós, né? Grosseira. Daí que uma gratidão, ai, obrigado, meu Deus, consegui. A gente não tem noção, Miramês explica isso no livro Saúde. Ele fala assim, né, já falei isso para vocês, uma noz, comida assim com gratidão e com sentimento, ela alimenta por 24 horas. Uma noz alimenta o corpo da gente por 24 horas. Depende da mente, de como a gente aceitou e envolveu, como a gente
energizou aquele pequenino alimento, multiplicando, potencializando todas as vitaminas e seja lá o que a nós tem, que eu não sei que tem, né? Então, eu só sei que é muito boa para o cérebro, essas coisas. Mas a gente potencializa com a gratidão, com o sentimento. É isso que realmente move o espírito que alimenta o corpo físico, né? Então, a gente acha que é a comida que dá a força. Mas você pode comer um pratão, olhando TV ou falando bobeira, aquilo não vai dar nem 10% do que poderia dar de vitaminas e nutrientes, porque se perde na energia que se gasta falando besteira, vendo bobagem. E junto com cerveja, não se deve comer bebendo. Até água, a gente deveria beber água meia hora depois, para não atrapalhar a digestão. Bom, isso já é outra história, já estou misturando, né? Agora vamos voltar para o livro, né? Então, eu roguei, disse André Luiz, ao Senhor da vida, energias necessárias para manter não só o corpo dele, né, mas a compreensão imprescindível. E passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Olhou para Zélia, toda preocupada com o marido doente, e ele pediu reforço, pediu auxílio. André orou fervorosamente e pediu auxílio a Narcisa. E 20 minutos depois, Narcisa apareceu, sorrindo. Eu ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. André exultou, mas, segundo Narcisa, não havia tempo a perder. Então, a enfermeira já foi aplicando passes no doente, levou André até uma floresta, pegaram energia das plantas, voltaram lá e passaram uma noite inteira trabalhando em cima do doente, energizando as águas, fluidificando. Dali a momento, as 8 entidades espirituais, né, lhe atendiam ao apelo da natureza, né, e vieram ajudar eles dois, né, e todos ali trabalharam, né. André sentiu que vigorosos laços de inferioridade haviam se rompido dentro dele, para sempre. No mesmo dia, ele regressou ao nosso lar, deixando o marido bom. Ele acorda, vocês lembram da cena do filme? Que ele acorda bem, né? E ela fica toda feliz, mas você tá bem? Ele fala, tô ótimo, querida, já abraça ela, parece que ele canta uma musiquinha para ela, não sei se vocês lembram, né? De dar alegria, e ele volta, né, para o nosso lar, né? A Narcisa fala, vamos, e eles vão volitando, ai que coisa gostosa, né? Sai voando assim, e vai para o nosso lar, né? A volitação só é exercida fora da cidade, diz ela, porque nem todos dentro do nosso lar conseguem, e a gente não vai inibir os outros, nem humilhar os outros, a gente voando e os outros andando a pé, então todo mundo anda de ônibus ou a pé, mas fora da cidade quem pode, né? Naqueles dias, André aprendera preciosas lições. No caminho de regresso, ele orava e meditava, pensando na grandeza da providência divina, né? Algo, porém, o arrancou da meditação. Mais de 200 companheiros vieram ao seu encontro quando ele foi chegando nos portais lá do nosso lar, né? Todos o saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Larcínia, Narcisa, o Silveira, o Tobias, o Salústio, e na frente de todos eles surgiu o ministro Clarencio saudando. Até hoje, André, disse Clarencio, você era o meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão do nosso lar. Ele passa a ser cidadão do nosso lar, um trabalhador daquela casa, né? O médico achava o seu triunfo tão pequenino para tanta magnanimidade. E considerando a grandeza da bondade divina, diz ele, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, chorando de gratidão e de alegria pela conquista que ele teve, né? E daí para frente, a gente vai seguindo a
trajetória de André Luiz, né? Aí vem os mensageiros, vem os obreiros, né? E deu toda uma série de livros onde vai mostrando o passo a passo, entende? E André esqueceu do título dele de médico aqui na Terra, porque a medicina de lá é totalmente diferente, né? Abrange sentimentos mais do que conhecimento, né? Lógico que tem conhecimento, mas o sentimento predomina, a fraternidade, o desejo de ajudar, né? Então, se um dia vocês puderem, leiam a série, né? Os livros, aquele outro livro, A Vida Continua, fez um filme que é lindo, acho que é um dos que eu mais gosto de filme espírita, A Vida Continua, mostrando, leu, né, Sérgio? Lindo, mostrando de como é a vida, embora tenha alguns por aí dizendo que não, imagina, não existe colônia no astral. Gente, as moradas do Pai é em todo lugar, é em todo o universo, cada um do seu jeito. Então, o que ela diz aqui, a doutora fechando o livro, né? Com esse quadro, fecha-se para o André a cortina do primeiro ato de sua vida no mundo espiritual. Foi o primeiro ato. Uma peça de teatro, antigamente a gente tinha 2, 3 atos. Fechava a cortina, mudava o cenário e começava o segundo ato. Não sei se vocês chegaram a ver essas peças de teatro antigas, né? Porque hoje está tudo diferente, né? Mas fechara-se o primeiro ato, né? André Luiz, né, entre os anos de 1939 a 40, ele mandou muita mensagem, né? Mas a partir de então, ele se considerou livre para seguir seu destino. Ele morrera para a família terrestre, mas ele ressurgiu em plenitude criativa como um cidadão do nosso lar, como um novo Paulo de Tarso. Lembra de Paulo de Tarso, gente, são duas as maiores transformações de um ser humano dentro da história do Evangelho, né? A Paulo de Tarso e Maria de Madalena. A de Maria de Madalena é mais difícil ainda que a de Paulo. Paulo, né, perseguindo, vê Jesus, tem consciência do erro que ele fez, do equívoco, na verdade, porque ele era fiel a Moisés, ele era fiel às leis, ele agia por fidelidade, por compromisso que ele tinha. Ele perseguia porque achava que realmente os cristãos estavam errados. Mas quando ele vê Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Dali para frente, todo o ser íntegro que ele era, porque ele tinha integridade moral a toda prova, ele seguia mesmo aquilo que ele acreditava, ele era fiel, né? Ele entrega para Jesus, entende? Tudo que eu sou e vai. E não teve dentro do apostolado, ele não conheceu Jesus, né, pessoalmente, mas ninguém que entendesse tanto o Evangelho e que se entregasse tanto ao Cristo quanto Paulo, que no fim da vida ele diz: hoje não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Aquilo que Jesus diz, gente, você quer me seguir? Né? Se queres vir após mim, é a frase correta do Evangelho, né? Se queres vir após mim, renuncia a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Isso, palavras do Cristo. Paulo fez isso, já não era ele que vivia. O Paulo, o Saulo, poderoso, doutor da lei, ele já tinha desistido quando ele assumiu o nome de Paulo, né? E deixou toda a herança do pai dele, enfim, se desligou da família terrena para se ligar ao Cristo, né? Com o nome de Paulo. Já tinha renunciado, mas depois ele renuncia até Paulo. Hoje não sou eu vivo pelo Cristo, o Cristo vive em mim. Entende? Já não tem a persona, não tem nenhum desejo próprio, não tem nenhuma ideia sua, porque o que é o melindre? Quando a gente se melindra, se magoa, é o ego, é o que a gente julga que é e o outro ofendeu essa imagem, mas essa imagem vai ficar na terra. Aqui jaz Dona Araci, faladeira, não é isso? Entende? Que fala mais do que a cobra, é isso que ele dizia antes? O homem da cobra. É, o homem da cobra, né? Fala, né?
Aqui já não é isso? Vai morrer. Agora, o que surge do lado de lá? Um conjunto de todas as vivências, pro bem e pro mal, mas vai ser o conjunto de tudo que a gente viveu. Então, começa a renunciar já. O pedido do Evangelho. Comece a renunciar. Pare de se melindrar com as coisas. Pare de achar que te ofenderam. Ninguém está vendo você por dentro. Está olhando essa fachada aqui, o que você representa. Então, é esse entendimento que a gente vai tirando das leituras, né? Então, ela diz, André morrera para a família terrestre, mas ressurgiu plena na sua criatividade como cidadão do nosso lar, como um novo Paulo de Tarso, sem as amarras da vida terrena. E por que Madalena é considerada a maior? Gente, Madalena lutava contra todos os instintos dela, contra tudo, entende? A cultura dela, enfim, foi uma transformação total. Paulo tinha uma vida íntegra, o Paulo não se envolvia com ninguém assim, entende? De vida irregular. Ele era uma pessoa, dentro do contexto dele, uma integridade incrível. Já Madalena, ela vivia, né, uma vida assim no bordel, essas coisas. Então, ela, sabe, explorava, sentia prazer, manipulava o prazer das pessoas. Quer dizer, tudo isso foi muito mais difícil de vencer para ela se integrar e se entregar ao Cristo. Se integrar naquela doutrina que ele falava, né? Interna, e se entregar em vida, viver. Então, quando Jesus, né, volta para o plano espiritual, ela encontra um grupo de leprosos que vinha pedir auxílio ao Cristo. Ela fala, sinto muito, vocês chegaram tarde. Quem conta isso é o livro Boa Nova, Humberto de Campos, tá? Se alguém quiser entender melhor a história. Então ele diz, né, que ela, vendo eles, ela fala, bom, eu posso dizer para vocês o que eu aprendi dele. Sobe uma pedra e começa a falar de Jesus. E falou com tanto amor, com tanta emoção, que os leprosos se sentiram recompensados. Aí muitos deles falaram, era como se o Cristo estivesse aqui e a gente está se sentindo melhor. Aí amanhece o dia, eles têm que ir embora, eles não podiam entrar na cidade, né? Ela estava na beira do lago. E eles falam, que pena, né? Eu vou ir. Ela fala, mas o que eu vou fazer? Eu vou com vocês. E ela passa a ir com eles e vive. E toda noite, ao entardecer, ela falava de Jesus para eles e foi ensinando as crianças leprosas, entende? Até que um dia, se banhando, ela vê as marcas nela. Ela também pegou, né? Bem depois. E morreu lá. Levaram ela até Nossa Senhora em Éfeso, né? Maria acolheu ela. Assim conta Humberto de Campos, né? Então, gente, são duas conversões, né? Muito importantes. Mas todos nós, devagarzinho, podemos ir nos convertendo, né? Nos desapegando das coisas, servindo sem exigir nada em troca, né? Gostando da nossa família, amando sem apego. Não é meu. Os 3 filhos que eu botei no mundo não são meus. Hoje eles têm mulheres, marido, filhos, né? A gente tem neto. E vai vendo assim a vida, por esse ano. Não é da gente. E cada um tem o direito de escolher, de viver sua vida. Cada um tem o direito. Deus não deu essa liberdade a cada um. Por que a gente às vezes quer colher a liberdade do filho, né? Entende? Deixa ir. Tem uma música do Cal Mascarenhas que, se vocês colocarem Cal Mascarenha com K e põe lá Deixo Ir, é a música do desapego. É muito bacana essa música. Aliás, todo o CD dele é temático. Todas as músicas são boas. Então, deixa ir, entende? E viva você, porque nós somos indivíduos. Cada um de nós é um e vamos responder, não tem 2 iguais. Então, não adianta falar, eu não faço porque o outro não deixa. Não faz porque você não quer. Entende? Eu vivo para o outro. Não viva para o outro. Ajude o outro, mas viva a sua vida. É diferente. Então, tudo isso André pegou, né?
quer seja na posição de repórter, hoje, André, no mundo espiritual, né? Ou na de grande cientista, porque se vocês pegarem o livro, por exemplo, No Mundo Maior, né? Ele fala ali do cérebro que há poucos anos a ciência confirmou. Informações, o Décio Andoli escreveu um livro baseado num texto que André Luiz citou, que era das células, entende, da vida celular, da memória celular, essas coisas. Então, pegue um livro do Décio Andoli, chama-se O Cérebro Triuno. Ele, a doutora Irvênia e o doutor Sérgio Lopes, os três escreveram esse livro. E eles vão falar dos 3 níveis do nosso cérebro, né? O reptiliano, o cérebro da época dos mamíferos e o córtex. Entende? E um estudo baseado em André Luiz, que escreveu isso em 40 e pouco, gente. A ciência descobriu isso agora, nos anos 2000. Entende? A ciência, uma vez falaram para o Chico, uns médicos, Chico, isso está errado, ele falou. Aí Emmanuel veio e falou, não, vocês é que estão errados, vocês ainda vão descobrir. Entende? O Chico não vai mudar nada no livro, não, porque vocês que estão equivocados, vocês ainda não chegaram lá. E hoje a ciência chega, tem muitos médicos, pegue a AME, Associação Médica Espírita. Então tem vários, porque quase todas as cidades grandes tem, Campinas tem, Sorocaba tem. Gostaria muito que tu tivesse, já batalhei por isso, mas não consegui 2 médicos que assumissem a diretoria da AME, né? Porque precisa de 2 médicos no mínimo, não pode ser, porque se fosse psicólogo ou enfermeiro já estava feito, né? Mas precisa de médicos, né? Para dar essa assistência médica espírita. Então, se vocês botarem AME Brasil, que foi fundada pela doutora Marlene Nobre, né? Tem livros, palestras, cursos, AME São Paulo, AME Campinas, a AME de Osasco tem uns médicos fabulosos, a AME de Piracicaba. Então, vocês vão ver a ciência, e eles estudam André Luiz. Décio Andoli, pós-doutor Décio Andoli Júnior, estuda-se os livros de André Luiz. Vocês vão encontrar ciência pura ali. Muita coisa ainda a ciência vai trazer que está lá. Pega Evolução em 2 Mundos, do André Luiz. É fantástico, gente. A primeira parte é mais dificilzinho, porque é muita ciência. Mas a segunda é perguntas e respostas. Cabe bem para o nosso entendimento, sabe? É um livro fantástico. Então fica aí, né? Então ela diz, né? André Luiz, né? Deixando em seus livros as ideias renovadoras da espiritualidade superior que se constitui nos fundamentos de uma nova civilização calcada no amor universal. Como cientista, ele antecipou revelações que estão sendo confirmadas pela pesquisa científica, mesmo nos dias de hoje, passados 50 anos da produção psicográfica, contribuindo desta forma para a união definitiva entre ciência e religião, uma conquista essencial à construção de uma sociedade humana renovada, unida em torno do paradigma do amor. Sem dúvida, uma nova civilização que se implantará em nosso planeta no decorrer do 3º milênio, até o ano de 2999, que, segundo Emmanuel, termina o período de regeneração. Porque regeneração é mundo transitório, para a gente ir para o mundo feliz. Só esse século e a gente pode ir para o mundo feliz. Não é bacana saber isso? Então, gente, como cidadão do mundo, André sabe, porém, que o seu maior papel consiste na mudança de si mesmo para melhor servir a humanidade. Esse é o recado para todos nós, já acabou o livro assim. Ele sabe que ele tem que ser melhor em si mesmo, cada um de nós, né? É de novo aquela frase, né? Fortalecei-nos e amparai-nos, para que a gente possa ajudar as coisas do bem
a melhorar o mundo, começando por nós mesmos. Né? Se a gente não mudar, nada muda, porque cada um, né, forma um todo. Então, acabou. Gostaram desse livro? Leiam. O Sérgio diz que gostou muito. Então, vem fazer a prece. Está tão quietinho. Obrigada, gente. Domingo que vem tem palestra normal, tá? E no outro domingo a gente já está no nosso novo espaço. Um adendo, eu que fiz a arte, tá? Faltou o Peixoto, gente, ali. Eu coloquei, eu tava aqui me virando pra pôr, então vocês me perdoem, esqueci o Peixoto, mas é o Peixoto que todo mundo conhece. Sim. Eu fui fazer enquanto você Me tava. surpreendeu. Mas a casa de bolo também ajuda. Então. Nós vamos fazer muita propaganda para a Casa de Bolo, Casa de né? Bolo. Vamos querer um bolinho por mês. Então vocês lembrem que ali tem um Peixoto depois do Floriano, tá? Então, gente, uma boa semana, obrigada. E o próximo livro, não esse domingo, o outro, será da Joana de Não, Ângeles. mas agora que eu vou. Liberta-te do mal. Bem adequado, né? Para o nosso tempo. Tem mensagens belíssimas da Joana de Ângeles. Liberta-te do mal. Não no dia 27, né? Seria. Dia 21, não. Dia 27. Dia 27. Dia 27, lá, liberta-te do mal. Tá bom? Uma boa semana para você. Então, para encerrar, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai Todo-Poderoso, pensando no nosso anjo da guarda, nos nossos mentores espirituais, pedindo o seu apoio, o seu amparo, para que nos proteja, nos guarde, nos traga sabedoria ao longo dessa semana, para que tenhamos uma semana tranquila, em paz, no desempenho dos nossos trabalhos, na proteção das nossas famílias, dos nossos lares, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que nos conceda a capacidade de continuar seguindo os seus passos, conhecendo mais o Evangelho e tendo Deus nos nossos corações cada vez mais. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Graças a Deus e graças a Jesus.